Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a última carta do Novo Testamento. Nós vamos estudar a última carta para depois estudarmos o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ou livro da Revelação, né? A última carta é de Judas, né? O autor se apresenta como Judas, né? Um nome comum em hebraico e grego lá, né? Mas esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá? E nem é o apóstolo Judas. Esse Judas aqui é o irmão do Senhor, como está escrito em Marcos 13:55 e Mateus 13:55 e Marcos 6:3, tá? Esse é a hipótese mais provável, tá? Por exemplo, o autor não reivindica ser apóstolo e até mesmo parece declarar-se diferente dos outros apóstolos. Olha lá, ele não se identifica como apóstolo, tá? E além disso aqui, ele se refere a si mesmo como irmão de Tiago, coluna da igreja Irmão de Jesus, tá? Judas vai falar aqui que ele está ansioso para escrever, mas ele queria falar a respeito da salvação e é advertido contra certos homens morais que circulavam e pervertiam a graça de Deus. Ou seja, estava falando de heresias. O evangelho, as igrejas sempre enfrentaram heresias e nunca a heresia pôde vencer, porque é uma nação de Deus. O evangelho nos iguala aos judeus. Judeu é aquele que é de coração, não por circuncisão ou não circuncisão, como está escrito. Todos na igreja somos judeus, não de etnia, mas por causa da salvação. Nos igualou a todos, né? Porque, como está escrito, a circuncisão está no coração. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A gente já vê aqui a primeira diferença. Aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Então, meu irmão, aqui, quando aos que foram chamados por Deus, não está falando de predestinação, como podem pensar alguns aqui, né? Aliás, o homem tem uma predestinação, e nasce e é condenado pelo pecado. Um pecou e todos destruídos da glória estão. Mas isso é vencido na cruz por Jesus Cristo, que oferta a graça dele, a graça dele para a salvação e justificação dos pecados. Tá? Amados, embora estivesse muito ansioso, e ele fala da sua questão da ansiedade aqui, por escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo para que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiado aos santos, aos separados, né? Pois certos homens cuja condenação estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Eles são ímpios, se transformam a graça do nosso Salvador em libertinagem, negam a Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Meu irmão, minha irmã, ele fala que batalhassem pela fé. Como que você vai amadurecer a fé se você não estuda a Bíblia? Como? Estudar a Bíblia deve ser como respiração, é necessária. Ninguém vive sem a graça de Jesus Cristo. Se vive, mas é como ser um zumbi, né? Sem graça, não tem graça. Perceberam? O Evangelho, a Bíblia nos mostra aqui. Por isso que é preciso ter uma fé alicerçada em Cristo Jesus e no conhecimento da palavra. Senão, como é que você vai identificar os homens, como está escrito aqui, que se infiltram no meio da igreja para falar heresias, bobagens e levar muitos ao caminho errado? Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. A destruição dos que não creram, a equipe precisa entender uma coisa. Um deserto, mas você não crê em Cristo Jesus, você não crê no Evangelho, é uma destruição da própria vida, tá? É como você parar de respirar. O hebraico ele traz a fé com algo palpável. Quando ele fala lá de espírito, ruá, Deus soprou na nossa nariz um fôlego de vida. Ruá. O ruá é associado à respiração. O espírito é associado à respiração.
porque não se pode ver sem ele. Não existe um corpo sem espírito, né? Não existe vida sem espírito. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo um arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então, esse é um comportamento que a gente tem para julgar e acusar. A gente deve orar ao Senhor para que o Espírito Santo incomode aquela pessoa. Porque a todos é possível a salvação. A todos. A gente deve, Jesus diz, amar o inimigo, ou seja, amar aqueles que não são do nosso convívio, ter compaixão, orar para aquele que você conhece ou não conhece seja convertido, né? E a gente ora muito pouco, não é mesmo? Quem tem o poder de condenar, salvar é Jesus Cristo. Quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo de Deus, né? Esses homens são rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Olha só isso aqui, essa atribuição. São pastores aqui. Pastores não está se referindo a líderes da igreja. Pastores aqui está se referindo aos que são pastores no sentido de cuidar. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes morta e arrancadas pela raiz. Olha só. São ondas bravias do mar, expondo seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para os quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Isso aqui está falando dessas pessoas que são egoístas. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? O cara que recebeu 10 moedas, se tivesse enterrado como aquele que o talento, como aquele que recebeu uma moeda ou um talento, seria muito mais cobrado que aquele que enterrou uma, né? Enoque, o sétimo a partir de Adão, está falando aqui, o Enoque, o sétimo a partir de Adão, não é o Enoque da linhagem de Caim, não, tá? Mas o da linhagem de Sete, né? Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam o Senhor, vem com milhares e milhares de seus santos para julgar todos que estão para todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, seguem os próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam uns aos outros por interesse. Ou seja, ele está falando aqui dessas pessoas, dos religiosos que adulam a si mesmos. Eles querem servir de exemplo para todos, mas não servem, né? Então você está sendo cobrado aqui. Preciso estar atento a isso. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguiriam seus próprios desejos de ímpios. Que últimos tempos são esses? É que a gente está aqui estudando a última carta, para entrar no Apocalipse. Os últimos tempos não se refere ao final dos tempos, porque o final dos tempos já começou com a primeira vinda de Jesus Cristo, a plenitude dos tempos quando Jesus veio. Estamos caminhando para o encerramento desse tempo, mas o final dos tempos começou aqui quando Jesus veio. E há realmente muitos zombadores, muitos ímpios. É preciso ter cuidado com isso, né? O Evangelho não é um convite para ver, venha como está e permaneça como quer. Não, o Evangelho é venha como está e seja transformado pelo Espírito Santo. Por isso que o Evangelho acolhe a todos, mas não acolhe tudo. Precisa prestar atenção nisso. Identifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo. Tenham compaixão daqueles que duvidam e a outros salvem, arrebatando-os do fogo, ou outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E aí vai falando uma maravilhosa doxologia, um louvor, né? Doxologia. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante de sua glória sem mácula, com grande alegria, a único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, ante todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. E assim nós encerramos essa carta. Somente a Deus o dom e toda a glória. Meu irmão, se alguém não quiser te receber, não se importe. Jesus já aceitou você. Deus os abençoe. Amém.